Capítulo 2. Sannyas, a renúncia através do crescimento positivo. Bhagwan, por que você dá os sannyas para quase todos os que vêm a você? Qual é o seu conceito de sannyas e quais as obrigações que ele envolve? E finalmente, como os seus sannyas e os seus sannyasins afetarão o mundo? Para mim, o sannyas não é algo muito sério. A própria vida não é muito séria. E aquele que é sério está sempre morto. A vida é apenas uma energia transbordante sem qualquer finalidade. Para mim, o sannyas existe para se viver a vida sem propósitos, para se viver a vida como uma brincadeira e não como um trabalho. Ou reestruture a palavra propósito. Mas é para não levar a sério com rigidez. A mente séria, a assim chamada mente séria, a qual é doente, converte a brincadeira em trabalho. Os sannyasins devem fazer exatamente o oposto, converter o trabalho em brincadeira e prazer. Se você encarar a vida como um sonho, como um ato sonhador, então você será um sannyasin. Aquele que considera a vida um sonho dramático, renunciou. Renunciar não é deixar o mundo, mas mudar de atitude em relação ao mundo. É por isso que posso iniciar qualquer um no sannyas. Para mim, a própria iniciação é uma brincadeira. Eu não peço qualquer qualificação, que você tenha qualidades ou não, porque as qualificações são pedidas quando algo sério deve ser feito. Só por fazer parte da existência, todo mundo já está suficientemente qualificado para brincar. Todo mundo pode brincar, e mesmo que não seja qualificado, isso não faz nenhuma diferença, porque tudo é apenas uma brincadeira. É por isso que não peço qualquer qualificação. Nem meu sannyas envolve qualquer obrigação. No momento em que você é um sannyasin, está completamente livre. Sannyas significa que você tomou uma decisão e essa será a última. Agora não terá de tomar mais nenhuma. Você tomou sua última decisão. Viver na indecisão. Viver livremente. Aquele que vive através de decisões, por meio de escolhas, não pode nunca ser livre. Está sempre limitado pelo passado, limitado pelas decisões que tomou no passado. No momento em que você é iniciado no sannyas, é iniciado em futuro desconhecido, não planejado. A partir desse instante, você não está mais acorrentado ao passado. É livre para viver cada momento. Então pode agir, pode brincar, pode permitir que tudo o que está acontecendo aconteça. Nesse momento você vive na insegurança. Renunciar ao nome, renunciar à propriedade, não é na realidade viver na insegurança. Essa é uma insegurança muito superficial. A mente que pensava na propriedade como segurança permanece a mesma. A propriedade não é uma segurança de modo algum. Você morrerá mesmo com todas as suas propriedades. Uma casa não é uma segurança, você pode morrer nela. A falsa noção de que propriedade, casa, amigos e família são seguranças ainda predomina na mente que pensa: eu renunciei, agora estou vivendo na insegurança. Apenas uma pessoa que não vive acorrentada ao passado vive na insegurança. Insegurança significa não estar acorrentado ao passado. Isso tem muitos significados, porque tudo que você conhece vem do passado. Até mesmo a sua mente é parte do passado. Assim, só a pessoa que renuncia ao conhecimento está realmente renunciando a algo. Até você vem do passado. Você não é nada além do acúmulo de suas experiências. Assim, aquele que renuncia a si mesmo está renunciando a algo. Todos os seus desejos, todas as suas expectativas confirmam o passado.
Aquele que renuncia ao passado, renuncia seus desejos, suas esperanças e suas expectativas. Então, você será apenas como um vazio, um nada, um ninguém. Sannyas significa jogar fora todas as pretensões de ser alguém. Então, você está se movendo na não identidade, no ser ninguém. Sannyas é a última decisão da mente. Agora, o passado está fechado. A identificação com o passado está rompida. A continuidade não existe. Você é novo, você renasce. E qualquer um que esteja vivo está qualificado. Todos os que estão vivos estão qualificados para viver na insegurança. Se alguém está realmente vivo, tem de viver na insegurança. Todo esforço para estar seguro é uma renúncia à vida. Quanto mais seguro você estiver, menos vivo estará. Quanto maior segurança, maior a morte e vice-versa. Por exemplo, um homem morto não pode morrer. Assim, ele está imune à morte. O homem morto não pode ficar doente, ele está imune à doença. O homem morto está tão seguro que aqueles que continuam vivendo podem parecer tolos para ele. Vivem na insegurança. Se você está vivo, está inseguro. Quanto maior a insegurança, maior a vida. Assim, um sannyasi para mim é uma pessoa que decidiu viver no grau extremo, no pico, no máximo. É como uma chama queimando nas duas extremidades. Não existe nenhuma obrigação no meu sannyas, assim como não há nenhum compromisso também. Você não é limitado por qualquer disciplina. Se quiser chamar a insegurança de disciplina, isso é outra coisa, mas é claro que é uma disciplina interna. Isso não significa que você estará se tornando anárquico. A anarquia está sempre ligada à ordem, ao sistema. Se renunciar à ordem, nunca poderá ser um desordeiro. Não estará negando a ordem, estará apenas renunciando a ela. Se você renuncia às ordens, renunciar às regras, então ser ordeiro será apenas uma representação, uma brincadeira da qual participará por causa dos outros. Você não a levará a sério, será apenas uma regra do jogo. Você não a levará a sério, será apenas uma regra do jogo. Caminhará pela esquerda ou pela direita por causa dos outros, por causa do tráfego, não porque isso seja algo sério. Não há nada de sério nisso, é apenas uma brincadeira. Desse modo, um sannyasi não será um desordeiro, nunca. Mas no que diz respeito a ele, no que diz respeito à sua consciência interna, não haverá nenhuma ordem. Isso não significa que haverá desordem. A desordem faz sempre parte da ordem. Onde existe ordem, há sempre a possibilidade da desordem. Quando não há nenhuma ordem, então não há nenhuma desordem. Existe apenas a espontaneidade. Você vive cada momento, age a cada momento é completo em si mesmo. Você não decide por ele, você não toma decisão de como agir. O momento vem e você age. Não há pré-determinações, não há nenhum plano pré-estabelecido. O momento chega a você. Qualquer coisa que aconteça, deixe acontecer. Quanto mais espontâneo você for, mais sentirá uma nova disciplina brotando em seu interior. Uma disciplina a cada momento. Isso é muito diferente do que nós normalmente entendemos por disciplina. Assim, será melhor compreender claramente. Quando decide de antemão o que fazer, é porque pensa que não é suficientemente consciente para agir no momento espontaneamente. Você não tem autoconfiança, é por isso que decide antecipadamente. Mas mesmo assim você está decidindo. Se não puder agir no momento, como poderá decidir de antemão? Na verdade, quando o momento chegar, você estará mais experiente. Agora você tem menos experiências. Amanhã você estará mais enriquecido. Então por que decidir hoje por amanhã? Quando algo é decidido com antecipação, não contém nenhum valor, é destrutivo. Você decide hoje como agirá amanhã.
Mas então tudo terá mudado, tudo será novo, só a decisão será velha. Você será novo, o momento será novo e a decisão será velha. E se você não agir de acordo com a decisão que tomou anteriormente, sentir-se-á culpado. Todos aqueles que o ensinam a decidir com antecipação criam a culpa. Se você não agir de acordo com a decisão de ontem, sentir-se-á culpado. Se agir, não será capaz de agir adequadamente e a frustração virá. Assim, quando eu lhe digo para não se comprometer com qualquer decisão, isso é para que você se sinta livre. A cada instante, permita que cada ato aconteça e deixe que todo o seu ser decida. Deixe que a decisão venha de acordo com o que acontecer no momento. Não permita nunca que sua decisão preceda a ação ou a ação nunca poderá ser total. Quando você decide antecipadamente, decide intelectualmente. Seu ser total nunca pode estar nisso, porque o próprio momento ainda não chegou. Se eu amo alguém e decido que quando encontrar tal pessoa agirei de determinado modo, direi isso, farei isso e aquilo, essa decisão só pode ser intelectual, mental. Nunca poderá ser total, porque o momento não chegou. O ser total não foi provocado. Então, como poderá agir? Se eu decidir como agirei, quando o momento chegar, meu ser total não será capaz de agir, porque a decisão estará presente. Eu só representarei, seguirei, imitarei a decisão que tomei antes. Serei falso, não serei real, porque não serei total. Terei um plano pré-estabelecido e agirei de acordo com ele. Esse ato será mental, não poderá ser total. Se tiver sucesso ou fracassar em qualquer um dos fracassos, em qualquer um dos casos, fracassarei, porque meu ser total não estará nisso. Não sentirei o amor que imaginei que sentiria. Deixe que o momento chegue novo, não decida antecipadamente. Deixe o momento provocá-lo. Deixe seu ser agir inteiro. Então o ato será total. Então você estará totalmente nele. O melhor acontecerá a partir dessa totalidade, nunca a partir das decisões tomadas com antecipação. Portanto, sannyas significa viver cada momento, sem nenhum compromisso com o passado. Se eu lhe dou uma mala para usar e lhe peço para trajar roupas ocres, isso é apenas para que você se lembre de que agora você não tem de tomar mais qualquer decisão. É para lembrá-lo de que agora você não é o mesmo, o velho. Quando essa atenção se tornar tão profunda que você não necessite mais lembrar-se dela, então jogue a roupa fora, jogue a mala fora. Se chegar o momento de abandoná-la, abandone-as. Não tome a decisão de abandoná-las, abandone-as simplesmente. Não faça do uso da mala ou das roupas ocres um compromisso comigo. Se chegar o momento de jogá-las fora, então jogue-as, mas não antes que sua própria atenção, como um sannyasin, tenha se tornado tão profunda que mesmo no sono você saiba que é um sannyasin. Quando suas roupas ocres estiverem até em seus sonhos, jogue-as. Elas não terão mais significado. Se até o inconsciente se lembrar disso, se você não puder esquecer disso em qualquer situação, então não haverá necessidade alguma de usá-las. O uso da roupa ocre é apenas um estratagema para auxiliá-lo em direção à liberdade, em direção ao ser total, em direção à ação total. Eu continuo dando sannyas a todos os que aparecem aqui, mesmo por um único momento. Não sei sobre o amanhã, assim não posso esperar. Se você vem a mim neste momento, então qualquer coisa que tenha de ser feita deve ser feita neste momento. Eu não posso esperar, porque não sei sobre o amanhã, sobre o que virá a acontecer. Não posso planejar. Assim, no momento em que você está comigo, tudo o que há para ser feito será feito. Nada pode ser adiado, porque para mim não existe nenhum futuro, apenas este momento existe.
O meu sannyas não é o tradicional sannyas. É um conceito totalmente novo, ou um conceito totalmente antigo que foi completamente esquecido. Você pode chamá-lo simultaneamente de o mais novo ou o mais antigo. O sannyas verdadeiro sempre foi assim, mas sempre existem os imitações e os imitadores. É impossível impedir que isso aconteça. Sempre existiram os imitadores. Eles fazem tudo com disciplina porque apenas a disciplina pode ser imitada. Sannyas é algo que não pode ser imitado. A liberdade não pode ser imitada. O sannyas não pode nunca ser imitado. Mas o que podem fazer aqueles que são imitadores se não tentar imitar? Eles tentam fazer um sistema a partir disso. Os imitadores sempre criam sistemas, porque só um sistema pode ser imitado. A liberdade não pode ser imitada. A vida como ela normalmente é vivida não é nada a não ser imitação. A imitação continua sempre. Todo mundo está imitando. Toda a sua educação é pela imitação. Tanto a linguagem quanto a moralidade, a sociedade, a cultura, tudo é aprendido pela imitação. Tudo é assimilado pela imitação. A imitação é bem-sucedida em todos os lugares, exceto no sannyas. Nele a imitação destrói. A imitação não é destrutiva em nenhum outro lugar, porque em todos os outros lugares a imitação é regra. Você não pode ser livre com a linguagem, pode apenas imitá-la. Você não pode ser livre com a estrutura social, só imitá-la. É preciso imitá-la. A imitação é bem-sucedida em todos os lugares. Apenas no sannyas, na dimensão da liberdade total, ela é destrutiva, porque a própria dimensão do sannyas é diametralmente oposta à imitação. A imitação destrói o sannyas autêntico. Jesus é imitado. Existe até um livro chamado Imitação de Cristo, quando o sannyas é imitado. Nada do verdadeiro sannyas aparece. Assim, quando eu digo que não existe nenhum mandamento para o meu sannyas, isso significa que não há nada para ser feito ou imitado. Não há pessoas para seguir. Você é totalmente livre. Eu arremesso em uma amplidão. Isso é o que significa a iniciação. Ela não existe para restringi-lo. Existe para lhe dar um céu aberto. Ela o empurra para que você possa voar no céu aberto. É claro que não existe nenhuma rota, nenhum mapa de rodagem não pode haver. Não pode haver qualquer caminho pelo céu. Você tem de voar sozinho, você tem de contar consigo mesmo. Sua própria existência será sua companhia exclusiva, a sua única companhia. A vida é justamente como um céu aberto, não é como um caminho na terra. Você não pode segui-la. Seguir é impossível, você tem de ir sozinho. Iniciação significa que agora eu o estou empurrando para a solidão. Agora você está totalmente só, não depende de ninguém, nem mesmo de mim. Isso requer coragem. Imitar é fácil, seguir é fácil, depender de alguém é fácil, mas estar totalmente só, sem mapa nenhum, nenhuma disciplina, nenhum sistema, requer a maior coragem. Sannyasin significa aquele que é corajoso. Essa coragem não é algo que possa ser imitado. Ela tem de ser desenvolvida pela vida. Você errará, você irá se perder, isso está implícito. Mas pelo erro você aprenderá e perdendo-se chegará ao que está certo. Não há outro jeito. Você tem de passar por muitas dificuldades e esse caminhar sozinho, esse voar sozinho, é preciso passar por essa austeridade. Meu sannyas é diferente em outro sentido também. O velho sannyas, o assim chamado sannyas que está predominando hoje, é mais uma renúncia social do que uma renúncia espiritual. Toda a ênfase é mais psicológica do que espiritual. Meu sannyas, por outro lado, é basicamente espiritual. Assim, você pode ser um sannyasin em qualquer lugar onde estiver. Ele não requer uma mudança superficial,
mas apenas uma mente transformada. Requer envolvimento íntimo, interno, espiritual, sincero. Do modo como eu vejo, quanto mais você estiver envolvido psicologicamente, menos possibilidade terá de se voltar para dentro mais profundamente. Uma vez envolvido com o psicológico, você nunca estará livre por causa de certas impossibilidades intrínsecas. Por exemplo, se alguém tenta estar acima dos desejos, está lutando por algo que é quase impossível. Os desejos são naturais. Seu corpo não pode existir sem eles. Você pode continuar trabalhando com o corpo, mas os desejos ainda existirão. Quanto mais fraco o corpo, menos os desejos serão fortemente sentidos. Assim, você poderá continuar enfraquecendo o corpo, mas a menos que você morra, o corpo continuará a ter desejos. O corpo não tem apenas desejos, tem necessidades. Essas necessidades têm de ser preenchidas e quanto melhor forem preenchidas, menos elas o perturbarão, menos elas exigirão, menos tempo será necessário para elas. Assim, se você estiver lutando com as suas necessidades fisiológicas, perderá toda a vida. Todo esse processo de luta do velho sannyasa é negativo. Ele está lutando contra algo. É claro que é um fortalecimento para o ego. Quando você luta, o ego é fortalecido. Quando você consegue matar um desejo, torna-se mais egoísta. Quando você consegue negar o seu corpo, uma determinada necessidade, torna-se mais egoísta. A luta está sempre satisfazendo o ego, preenchendo. Meu sannyasa é positivo, não negativo. Não existe para negar suas necessidades corporais, para negar suas necessidades superficiais. Existe para desenvolver, para ampliar a sua natureza interna. Não é uma luta contra algo, é um auxílio para que todas as suas energias cresçam em direção a algo. Seu ser precisa crescer e tornar-se maduro, e quanto mais seu ser cresce, menor se torna o ego. Uma vez que seu ser cresceu, você sabe o que é uma necessidade e o que é um desejo. Do contrário, não poderá saber a distinção entre necessidades e desejos. Um desejo é sempre louco, uma necessidade é sempre sensível. Se você nega suas necessidades, é um suicida. E se continua incrementando seus desejos, também será um suicida. Ambos o são. Se você continua negando suas necessidades, está cometendo suicídio. E se continua incrementando seus desejos, está cometendo suicídio de uma maneira diferente. Se seus desejos se tornarem muito fortes e irresistíveis, você enlouquecerá. A tensão será insuportável. Se negar suas necessidades, também estará criando uma tensão insuportável. Assim, existem dois tipos de mente suicida. Uma que vai negando suas necessidades e outra que vai transformando suas necessidades simples em desejos complexos. A distinção entre desejos e necessidades não pode ser feita a partir do exterior. Ninguém pode decidir por você o que é um desejo e o que é uma necessidade. Apenas sua própria atenção pode ser medida. Uma coisa pode ser uma necessidade para alguém e um desejo para outrem. Assim, nenhuma resposta pré-fabricada pode ser dada. Apenas isto pode ser dito. A menor definição de necessidade é aquilo sem o qual você não pode existir. Mas a própria atenção da pessoa decidirá em última análise. E isso também não pode ser decidido para sempre, porque o que é uma necessidade hoje pode ser um desejo amanhã. Agora é uma necessidade e logo mais pode ser um desejo. Mas uma vez que há uma atenção positiva, uma vez que você está atento à sua mente e seus meios sagazes, uma vez que você está atento a seu ego e seus métodos para fortalecer a si mesmo, seus métodos para alimentar a si mesmo, você conhecerá a distinção. Assim, não sou negativo. O sannyas, meu neo-sannyas, é absolutamente positivo.
existe para permitir que algo cresça em seu interior. Estou tentando lhe dar uma atitude positiva em relação ao meu ser, não uma atitude negativa. Você não deve negar nada, mas é claro que muitas coisas poderão ser negadas. Não por você, mas automaticamente. Porque quanto mais você se aprofunda no interior, mais se recolhe exteriormente. E isso está fadado a acontecer. Quanto menos a pessoa é interiormente, mais precisa substituir isso exteriormente. Ela continua expandindo-se para fora. Mas não lute contra a expansão exterior. Trabalhe com a semente interna que é você. Assim ela poderá crescer e a tais alturas que esse arbusto exterior cairá automaticamente. Uma vez que você conhece a riqueza interior, não há nada comparável a ela no mundo exterior. Quando você conhece a felicidade interior, o divertimento é uma tolice. Então tudo que leva o nome de entretenimento é tolo e estúpido. Ele cai, simplesmente. Quando você conhece o êxtase interno, sabe que tudo que é conhecido como alegria, divertimento, não é nada exceto decepção. Mas você não pode saber disso antecipadamente, a menos que tenha conhecido a felicidade interna. Não pode dizer isso. E se disser, estará apenas enganando a si mesmo. O sannyas, como uma atitude positiva, é algo completamente diferente do tradicional sannyas. Você pode continuar onde está, pode continuar fazendo tudo o que está fazendo. Nenhuma mudança exterior é pedida. Certamente haverá mudanças, mas elas virão por si mesmas. Deixe-as vir. Quando elas vierem, não tente fazer com que elas venham. Não faça qualquer esforço, não as force. E vejo mais possibilidades no mundo que está vindo para um sannyas positivo, para uma renúncia positiva. O conceito negativo de sannyas, de negação de si mesmo, era possível anteriormente por muitas razões. As pessoas viviam numa sociedade estruturada de um modo diferente. As sociedades agrícolas podiam permitir que algumas pessoas ficassem completamente sem trabalhar. Mas quanto mais a sociedade é industrializada, menor a possibilidade de união familiar. Atualmente, os sadhus e monges precisam ser exploradores. Eles não podem ser respeitados, não podem ser aceitos. Do modo como eu vejo, todo mundo deve fazer tudo o que puder fazer. A pessoa deve contribuir para a sociedade na qual ela vive, não deve permanecer como um explorador. Se até uma pessoa religiosa explora, então não podemos esperar que os outros não explorem. Para mim, um sannyasin não será só um explorador. Ele ganhará vida, ele será um produtor, não apenas um consumidor. O conceito de produtividade é parte de um sannyas positivo, assim como o antigo conceito de monge não produtivo era bem ajustado à atitude negativa do sannyas. A atitude positiva tem outras implicações. Por exemplo, o velho conceito de sannyas negava muitas coisas. Ele negava a família, o sexo, o amor, negava tudo que contribuísse para a felicidade social, para a sua própria felicidade. Ele negava. Eu não negarei. Isso não significa que encorajarei. Quando eu digo que não negarei, isso significa apenas que um momento poderá vir no qual a pessoa transcenderá totalmente o sexo, mas isso não é uma exigência, é uma consequência. Não é necessário antes do sannyas, acontecerá depois do sannyas. E não há razão para se sentir culpado se isso não acontecer. O antigo conceito de negar o amor e o sexo era muito cruel. Era sadomasoquista. O sexo era negado porque ele dá um vislumbre de felicidade. Muitas religiões permitiam o sexo sem felicidade. Você podia praticá-lo para reprodução, mas não podia obter qualquer felicidade a partir dele. Só assim ele não seria um pecado. Desse modo, o sexo em si não era o pecado real. Ficar feliz é que era pecado.
O sexo só era aceito se não lhe trouxesse felicidade. Para mim, nada que é dado ao ser humano deve ser negado ou reprimido. Deixe que o florescimento interno venha primeiro. Então você verá que essa energia não está mais fluindo na mesma direção, mas isso acontecerá espontaneamente. Se a energia não está mais se dirigindo para o sexo, isso é completamente diferente de negar o sexo. Se você negar o sexo, terá de negar o amor também. Assim, os sannyasins que negam o sexo tornam-se áridos. Eles falam sobre amor, mas sentem desamor. Falam sobre o amor universal. É sempre mais fácil falar sobre o amor universal do que amar um único indivíduo. Amar uma única pessoa é árduo, mas amar o mundo todo é fácil. Nada é envolvido. Assim, aqueles que pensam em termos de negação falam sobre o amor universal e continuam negando e exterminando os sentimentos individuais. A religião que nega o sexo tem de negar o amor, porque com o amor existe sempre a possibilidade de que o sexo aconteça. Mas do modo como eu vejo, se o sexo não é negado, mas sim transformado através de um crescimento positivo, se o sexo é transformado, então não há necessidade alguma de negar o amor. Você pode ser amoroso, porque a menos que você seja amoroso, essa energia do centro sexual não poderá ser usada, ela tornar-se-á destrutiva. Para mim, um amor crescente é a única possibilidade de transcender o sexo. O amor deve crescer até incluir todo o universo, mas ele não deve começar de lá, ele não pode nunca começar de lá. O começo é sempre a partir do que está perto, nunca do que está longe. Aquele que pensa em começar de longe está enganando a si mesmo. Você não pode começar de longe. Toda jornada tem que começar de perto, de dentro. O primeiro passo a ser dado não pode ser pelo fim. Primeiro deve ser uma pessoa amorosa. Então, quanto mais o amor crescer, menos sexual a pessoa se tornará e mais o amor florescerá. Eu não nego nada, porque no final é a felicidade que está sendo buscada. Todos estão à procura da felicidade. Assim, a alegria não deve ser negada. É claro que quando houver uma explosão de felicidade, você saberá que tudo o que pensou ser felicidade era falso, mas você não pode saber isso agora. Deixe que a felicidade venha primeiro. É isso que significa crescimento positivo. Primeiro deixe que algo venha a você, algo maior. Apenas então o menor poderá ser jogado fora. E o seu ego não será fortalecido por isso, porque quando jogar fora estará se descartando de algo inútil, sem valor. Aqueles que falam sobre renúncia, que falam eu abandonei isso ou aquilo, demonstram por suas declarações que nada de significativo foi alcançado. Tudo a que tenham renunciado, ainda continua significativo para eles. Está em suas memórias, ainda é parte de suas mentes, ainda pertence a eles. É claro que eles renunciaram, mas como alguém pode renunciar a algo que não lhe pertence? Assim, se você continua pensando que renunciou, isso continuará com você de um modo negativo. Quando você conhece o fenômeno maior, a alegria maior, a felicidade maior, não está renunciando a nada. As coisas simplesmente caem, como as folhas secas caem das árvores. Ninguém sabe a respeito disso, ninguém está fazendo isso. As folhas secas simplesmente caem. E a árvore não se importa, nenhuma perda é sentida. Para mim, tudo tem um momento para acontecer, um momento de amadurecimento. Amadurecer é tudo. A pessoa precisa amadurecer, do contrário, estará divagando desnecessariamente, atormentando a si mesma desnecessariamente. A pessoa tem de amadurecer, então a oportunidade vem por si mesma. A renúncia só deve acontecer através do crescimento positivo. É esse o significado do meu sannyas.
Renúncia através do crescimento positivo. Não é negativo em absoluto. Não há nele nenhuma negação e nenhuma repressão. Eu aceito o ser humano como ele é. É claro que muito do que existe nele está só em potencial, ainda não realizado. Mas como o homem é, não deve ser condenado. Não há nada para ser condenado. Ele é a semente. Se você condenar a semente, como poderá aplaudir a árvore? Eu aceito o ser humano como ele é, totalmente sem qualquer rejeição. Apenas não digo que isso é tudo o que ele pode ser, que é o fim. Digo que é o começo. O ser humano é apenas a semente que pode tornar-se uma grande árvore, que pode tornar-se divino. Cada ser humano pode ser um Deus, mas agora, como ele está, é apenas uma semente. A semente deve ser protegida, deve ser amada e a semente deve ser dada a oportunidade de crescer. Sannyas significa que você chegou a compreender que é uma semente, uma potencialidade. Este não é o fim, é apenas o começo. Ser iniciado no Sannyas significa tomar a decisão de começar a crescer. O crescimento vem pela liberdade, o crescimento vem pela segurança. A semente é muito segura, a árvore não é tão segura. A semente é fechada, é completamente fechada. No momento em que a semente morre e começa a crescer, sua potencialidade começa a ser despertada. Mas existem perigos, a insegurança estará presente, as possibilidades de destruição serão muitas. Uma coisa muito delicada estará lutando contra todo o universo. Mas se você permanecer apenas como semente, não haverá perigo algum. Ser um sannyasin significa tomar a decisão de crescer, e essa será a última decisão. A partir desse momento você terá de lutar, terá de viver na insegurança. A partir desse momento você terá de viver enfrentando perigos, terá de combatê-los, de encará-los a cada instante. Essa luta constante, esse combate, esse viver no desconhecido é a verdadeira renúncia. Decidir crescer é uma grande renúncia, uma renúncia da segurança que é dada à semente, uma renúncia da integridade que é dada à semente. Mas essa segurança tem um custo muito elevado. A semente está morta, está viva só em potencial. Que eu saiba, os seres humanos, a menos que decidam crescer, a menos que decidam dar o salto no desconhecido, são como sementes, mortos, fechados. Ser um sannyasin é tomar a decisão de crescer, tomar a decisão de entrar em território perigoso, tomar a decisão de viver na indecisão. Isso parece paradoxal, mas não é. A pessoa precisa começar de algum lugar. Até mesmo para viver na indecisão é preciso tomar uma decisão. Até mesmo para entrar na insegurança é chegar a algo. A pessoa tem de decidir-se a fazer isso. Eu a auxilio a tomar a decisão. Crio a situação na qual ela pode tomar a decisão. Esse novo sannyas pode ir ao próprio centro do mundo. Pode chegar a qualquer um, porque nada de especial é necessário, só a compreensão. Outra coisa que eu gostaria de falar é que esse sannyas não está limitado por qualquer religião. Todos os tipos de sannyas que existiram na Terra foram parte integrante de uma religião particular, de uma determinada seita. Isso também faz parte da nossa necessidade de segurança. Você renuncia e mesmo assim continua a fazer parte de algo. Você diz, eu deixei a sociedade, mas ainda pertence a uma seita. Você continua sendo um hindu, um maometano ou um sikh, continua sendo algo. Na verdade, sannyas significa ser religioso e não estar restrito a qualquer religião. Novamente, é um grande salto no desconhecido. As religiões são conhecidas, mas a própria religião é o desconhecido. Uma seita tem um sistema. A religião não tem qualquer sistema. A religião no sentido de religar aqui, né? Uma seita tem escrituras. A religião tem apenas a existência, não escrituras. O meu sannyas é existencial, religioso,
não sectário. Isso não significa que o meu sannyas negará um maometano e o seu maometanismo, que negará um cristão e o seu cristianismo. Não significa, na realidade, exatamente o oposto. Dará a um cristão o verdadeiro cristianismo, dará ao hindu o verdadeiro hinduísmo, porque quanto mais fundo você entrar no cristianismo ou no hinduísmo, melhor perceberá que o cristianismo ou o hinduísmo desapareceram e que apenas a religiosidade ou espiritualidade existe. Quanto mais você se aprofundar no cristianismo, menos cristão e mais religioso e espiritual se sentirá. Com o sannyas, você alcançará o próprio âmago da religiosidade. Assim, quando eu lhe digo que tornando-se sannyasin, você não pertencerá a nenhuma religião como tal, isso não significa que estará negando o cristianismo, o hinduísmo ou o jainismo. Estará negando apenas a parte morta da religião que se tornou opressiva. Estará negando apenas a tradição morta, revelando e descobrindo novamente a corrente viva, aquela que existe por trás de todas as tradições mortas, de todas as escrituras mortas, de todos os gurus mortos e de todas as igrejas mortas. Você estará se reencontrando com a corrente viva. Ela está sempre presente, está sempre sendo redescoberta. Cada qual tem de redescobri-la. Ela não pode ser transferida, não pode ser transmitida. Ninguém pode lhe dar a corrente viva. Se ela for dada, estará morta. Você terá de extraí-la de dentro de si mesmo. Do contrário, nunca a encontrará. Assim, não estou lhe dando uma religião. Estou apenas dando um empurrão para que você possa encontrar a corrente viva. Ela será seu próprio encontro. A corrente viva não pode nunca ser dada a alguém. Eu não a estou transmitindo a você. Há uma parábola. Certo dia, Buda chegou diante de uma multidão com uma flor nas mãos. Ele ia fazer uma palestra, mas permaneceu em silêncio. Aqueles que tinham ido para ouvi-lo começaram a se perguntar o que ele estava fazendo. O tempo foi passando, isso nunca acontecera antes. O que ele estava fazendo? Eles começaram a pensar consigo mesmos que ele iria falar, se ele iria falar ou não. Então alguém perguntou: o que você está fazendo? Você se esqueceu de que nós viemos para ouvi-lo? E Buda disse: eu comuniquei algo que não pode ser comunicado por palavras. Você ouviu ou não? Ninguém havia ouvido, mas um discípulo totalmente desconhecido, mencionado naquele momento pela primeira vez, um bhikkhu chamado Mahakashyap, riu entusiasticamente. E Buda disse: Mahakashyap, vem aqui, eu lhe dou esta flor. Tudo que podia ser dado por palavras eu dei a todos, mas o que é realmente significativo, o que não pode ser dado por palavras, dou a Mahakashyap. A tradição Zen tem questionado repetidamente: o que foi comunicado a Mahakashyap? O que foi transmitido a Mahakashyap? Uma transmissão sem palavras. O que Buda disse a Mahakashyap? E o que Mahakashyap ouviu? Sempre que aparece alguém que sabe, ri também. As questões são apenas um truque. Quando alguém compreende, também ri. Mas onde há pessoas eruditas que conhecem muito e ao mesmo tempo não conhecem nada, a história é debatida. E então decidem o que foi ouvido. Mas aquele que sabe, ri. Bankei, um grande mestre Zen, disse: Buda não disse nada. Mahakashyap não ouviu nada. Alguém perguntou a ele: Buda não disse nada? Não, respondeu Bankei. Nada foi dito. Nada foi ouvido. Foi dito e foi ouvido. Sou testemunha. Então alguém disse: você não estava lá? E Bankei disse: eu não precisava estar lá.
Quando nada foi comunicado, ninguém era necessário como testemunha. Eu não estava lá e mesmo assim sou uma testemunha. E então alguém riu e Bankei disse: ele também foi uma testemunha. A corrente viva não pode ser comunicada. Ela está sempre presente, você apenas tem de chegar a ela. Ela está próxima, bem à vista. Ela está em você. Você é a corrente viva, mas você nunca olhou para dentro. Sua atenção sempre esteve do lado de fora. Você tem sido orientado para o lado de fora e tornou-se fixado lá. Seu foco tem estado tão fixo no exterior que não pode conceber qual o significado de estar dentro. Até mesmo quando tenta estar dentro, fecha os olhos e continua do lado de fora. Estar dentro significa estar num estado da mente onde não há fora nem dentro. Estar dentro significa que não existe nenhuma barreira entre você e a totalidade. Quando não há nada fora, apenas então você chega à corrente interna. Quando você tem um vislumbre, é transformado. Você sabe, conhece algo incompreensível. Sabe algo que o intelecto não pode compreender. Sabe algo que o intelecto não pode comunicar. Ainda assim, alguém tem de comunicar, mesmo com uma flor, mesmo com uma risada. Como você comunica, não interessa. São apenas gestos. Faz alguma diferença se eu uso meus lábios para falar ou se uso minhas mãos para presenteá-lo com uma flor? Mas se o gesto é novo, ele perturba. Quando o Buda deu a flor a Mahakashyapa, foi um gesto, assim como quando eu falo também é um gesto. Eu produzo um som, é um gesto. Eu permaneço em silêncio, é um gesto. Mas quando o gesto é novo, desconhecido, você pensa que alguma coisa diferente está acontecendo. Nada é diferente. A corrente viva não pode ser comunicada, mas mesmo assim tem de ser comunicada. De algum modo ela tem de ser indicada, de algum modo tem de ser mostrada. No momento em que alguém está preparado para receber o sannyas, isso indica uma decisão de iniciar uma grande busca. Para mim é um gesto de que ele está preparado para dar um salto. E quando alguém está preparado para mudar, para perder a velha identidade, para renascer em um novo ser, quando alguém está pronto, não necessita qualificações. Isso não faz diferença. Essa prontidão é a qualificação. Quando alguém está pronto, eu estou pronto para empurrar. Não importa se ele chegará. O que interessa é que comece. O início é algo grande. A chegada não é tão grande quanto o início. Porque sempre que alguém chega é porque é capaz. Quando alguém começa, ainda não é capaz. Sempre que alguém começa, é incapaz. Assim, o começo é um milagre. Um Buda não é um milagre. Ele é capaz. Portanto, ele alcança. Isso é matemático. Não há nenhum milagre. Mas quando alguém chega a mim com todos os seus desejos, com todos os seus anseios, todas as suas limitações, e pensa em começar, isso é um milagre. Se eu tivesse de escolher entre Buda e ele, eu escolheria a ele. Ele é um milagre, tão incapaz e tão corajoso. Não estou interessado em absoluto no seu êxito final, estou interessado apenas no começo. Você começa e eu sei que uma vez que há começo, a conclusão está a meio caminho. O começo é o ponto. Uma vez que há um começo, você continua crescendo. Não é uma questão de um dia ou dois, não é uma questão de tempo. Pode acontecer no momento seguinte, pode não acontecer por encarnações, pode acontecer daqui a pouco. Mas uma vez que você começou, não será novamente o mesmo. A própria decisão de receber o sannyas é um milagre de mudança tão grande que você não será novamente o mesmo. É possível que você não chegue à realização por muitas encarnações, mas nunca mais será o mesmo. Essa mesma situação voltará, ela ocorrerá periodicamente. A recordação de decidir ser livre sempre estará presente no meio de todas as suas escravidões, entre todas as suas limitações.
Essa decisão de ser livre, esse anseio de ser livre, de transcender, estará sempre presente esperando por uma oportunidade. Assim, como posso negar um começo a alguém? E a quem eu perguntarei para saber quem está qualificado e quem não está? Se Deus permite a sua existência, permite que você viva e nunca lhe pergunta: você está qualificado? Quem sou eu para perguntar? Eu não estou lhe dando a vida, não estou lhe dando a existência. Estou lhe dando apenas uma oportunidade de transformar a si mesmo. Se Deus está pronto para lhe dar a vida, mesmo com todas as suas limitações e fraquezas, quem sou eu para lhe negar o início? Algumas vezes os gurus tornam-se até mais sábios do que Deus. Eles decidem quem está qualificado e quem não está. Até mesmo quando Deus vem a eles, decidem se ele, com E maiúsculo aqui, está qualificado ou não. Não ria, não dá. Se alguém vem, Deus está vindo. Quando alguém vem, é Deus quem está vindo, porque ninguém mais pode vir. Assim, quem sou eu para negar alguém que vem a mim? É possível que a pessoa não saiba, é possível que ela não esteja alerta, mas eu estou alerta a isso. Que Deus está em busca de si mesmo. Assim, não posso recusar ninguém, só posso me alegrar com cada início. É por isso que nenhuma exigência é feita para o meu sannyas, nenhuma qualificação é requisitada. Esse sannyas é necessário agora para toda a humanidade. Nós nos tornamos tão inconscientes da corrente viva, nós nos tornamos tão inconscientes da divindade interior e exterior que cada pessoa tem de ser conscientizada. Do contrário, a situação existente estará tão ruim que é possível que a humanidade não consiga se reerguer para outro século. Ela tem estado assim por muito tempo. Darwin pensou que nós fomos animais e agora há quem pense que somos autômatos. Os animais pelo menos têm alma, ou tinham e agora não têm. Agora há quem pense que somos autômatos e logo não seremos considerados autômatos tão eficientes, porque melhores computadores, melhores mecanismos existirão. Você não será apenas uma máquina, mas uma máquina muito ordinária. Isso é uma crença, não um conhecimento. Mas essa é a crença que tem sido imposta à mente humana há 3 séculos. Agora essa crença tornou-se uma atitude predominante. Ela está tão acreditada quanto qualquer outra crença. E uma vez que toda a humanidade comece a acreditar nisso, será difícil reviver as almas humanas. Assim, os dias que estão vindo, a última parte deste século será bastante definitiva. O final deste século decidirá o destino dos próximos que virão. Este está sendo um período definitivo no sentido de que a crença de que os seres humanos são apenas máquinas, criações mecânicas naturais, pode tornar-se predominante. Se essa crença prevalecer, será muito difícil chegar novamente à corrente viva. Isso tornar-se-á cada vez mais difícil. Até mesmo hoje em dia isso tornou-se difícil. Há muito poucas pessoas no mundo que realmente conhecem a corrente viva. Elas podem ser contadas nos dedos. Todos aqueles que falam sobre ela estão apenas falando. Muito poucas pessoas realmente a conhecem, tiveram uma experiência. E a cada dia, o número estava caindo sem ser substituído. A cada dia havia menos e menos pessoas que conheciam a corrente viva, que conhecem a realidade interna, que conhecem a consciência e que conhecem o divino. Este século, o final deste século será decisivo. Assim, aqueles que estão de algum modo prontos para começar, eu os iniciarei. Se 10.000 forem iniciados e apenas um alcançar o objetivo, o trabalho valerá a pena. E eu gostaria de pedir a todos aqueles que vierem a saber algo deste mundo interior para irem batendo em cada porta. Eu gostaria de dizer
a eles para subirem no ponto mais alto dos telhados e proclamarem que algo abençoado, algo imortal, algo divino existe. Seja uma testemunha disso. Vá e seja uma testemunha disso. Do caso contrário, a crença de que os homens são seres mecânicos predominará. É mais fácil deter isso agora. Não será fácil livrar-se disso depois. De certo modo, a mente humana está mais flexível agora, mais preparada para ser moldada em qualquer forma. Por terem sido postas de lado todas as velhas crenças, a mente está vazia, sedenta de pertencer a alguma coisa, até mesmo a uma crença mecanicista. Qualquer absurdo que possa lhe dar uma sensação de pertencer a algo, que possa lhe dar uma sensação de que você sabe qual é a realidade, será aprendido com facilidade e a mente humana tornar-se-á acorrentada a ele. Assim, nem um único momento deve ser perdido. Aqueles que conhecem, ainda que apenas um pouquinho, aqueles que tiveram até mesmo um simples vislumbre, devem falar a respeito para os outros. O final deste século não é um tempo tão curto quanto parece. De certo modo, é mais longo do que muitos séculos, porque a velocidade da mudança é muito grande. Esses 30 anos serão exatamente como 30 séculos. O que não pode ser feito em 30 séculos pode ser feito em 30 anos, em 3 décadas. A rapidez da mudança é tal que um curto espaço de tempo não é tão curto. Existem 3 crenças que estão para destruir a última ponte entre a humanidade e a corrente viva divina. A primeira crença é de que o homem é apenas um mecanismo. E a mente apenas uma máquina. A segunda é o comunismo, a crença de que o homem e seu relacionamento com a sociedade é apenas um fenômeno econômico. No comunismo não há nenhum papel para o coração. O homem não é o fator decisivo. A economia é que decide. O homem está nas mãos de forças econômicas, forças cegas. Marx diz que não é a consciência que determina a sociedade, mas a sociedade que determina a consciência. Assim, a consciência não é nada. Se ela não é decisiva, não é nada. E em terceiro, há o conceito freudiano de irracionalidade, o qual diz que o homem não é um ser racional em absoluto. O homem não pode fazer nada. Está nas mãos das forças naturais instintivas. Ele tem de fazer seja lá o que for. Não há nenhuma consciência na realidade. Nós temos apenas uma noção ilusória de que somos conscientes. E assim há o conceito de Darwin, que se transformou na crença de que o homem é uma máquina humana. O conceito marxista, que transformou a consciência num epifenômeno das forças econômicas. E o conceito freudiano de irracionalidade. Essas são as 3 religiões predominantes. Nem o maometanismo, nem o cristianismo, nem o hinduísmo, nem o budismo são religiões predominantes. Nem Buda, nem Mahavir, nem Maomé, nem Cristo são profetas agora. Os profetas de hoje são Freud, Darwin e Marx. Os 3 são contra a liberdade, os 3 são contra a imortalidade. E aqui adendo, né, do período que o livro foi escrito, mas ainda de certa forma, se pegar o livro atualizado, ele vai falar de todos esses fragmentos arraigados ali, prejudicando de alguma maneira, tentando aparecer com outras roupagens para manter essa escravidão, essa letargia psíquica, esse aprisionamento mental. Eu continuarei empurrando a cada um para o mundo interior, esperando certamente sem esperança que alguém possa chegar à corrente viva, o Satchitananda, e que seja capaz de expressá-lo através de todo o seu ser, de vivê-lo. Mesmo que só algumas poucas pessoas possam ser encontradas para vivê-lo agora, todo o curso da futura humanidade será mudado. Mas isso só pode acontecer através da vida, não por meio de ensinamentos. É por isso que eu insisto no sannyas.
para auxiliá-lo a começar a viver. Eu insisto nisso também num outro sentido. Você pode dizer, se nenhuma mudança exterior é necessária, então por que você nos diz para mudarmos as nossas roupas? Porque a mudança de nome. Quero que o sannyas se torne contagioso. Do modo como eu vejo, isso auxilia a recordar-se. Para os outros, a mudança começa em um ponto que lhes dá algo em que possam pensar. Eles podem ser a favor ou contra, mas não podem ser indiferentes. Sua roupa ocre, no momento em que alguém a vê, passa a ser a favor ou contra. Ninguém pode ficar indiferente. Ou pensará a respeito, ou se rirá dela, pensará que você renunciou ou que ficou maluco, mas de qualquer modo começará a pensar. E se a sua roupa continuar a confrontá-lo continuamente, se uma pessoa for forçada a estar em contato com essa cor tanto tempo diariamente, ficará contagiada. Não será capaz de continuar negligenciando o assunto. Terá de considerar, de decidir se é a favor ou contra. Quero que a religião se torne um diálogo corrente. Ela não é em absoluto tema de diálogos coloquiais. Ninguém fala sobre ela. Todo mundo fala sobre política, mas ninguém fala sobre religião. E se alguém fala sobre religião, os outros apenas a toleram. Toleram a conversa por uma questão de cortesia ou por uma obrigação social. Hoje em dia, ninguém se interessa pelo que está acontecendo no âmago do seu próprio ser. A religião tem de se tornar um tópico comum de conversação, um diálogo corrente. Todas as possibilidades para se fazer isso devem ser usadas. Por isso, o uso da roupa ocre. Onde quer que você vá com sua roupa ocre, criará ondas de pensamentos, ondas de emoção. Só de passar por perto você criará um murmúrio, uma atmosfera, uma situação. É por isso que eu insisto na mudança de roupas. Mas existem outras razões também. A cor ocre ajuda-o de muitos modos, porque a cor tem a sua própria psicologia, seu próprio comprimento de onda, sua própria capacidade de absorção. Você não pode ser a mesma pessoa com roupas de diferentes cores. Com cada uma será diferente. Por exemplo, quando você está com uma roupa branca, não pode ser o mesmo que quando está com uma roupa preta. Numa roupa preta, você sentirá uma certa tristeza em seu interior que o enfraquece. Sem saber, você ficará triste. Nada no mundo, na existência, é sem significado. Nada é insignificante. Tudo tem um significado, todas as coisas carregam uma atmosfera particular consigo. E lembrando da questão que muda a questão, a observância da cor, às vezes, né? Dependendo da cultura ou de algum fragmento individual, da observação individual do sujeito, né? Que tem culturas onde, por exemplo, o preto ele é sinônimo já de alegria, de outra coisa, e o branco de luto, né? Um policial, quando está de folga sem o seu uniforme, é uma pessoa comum. Você pode ver a mudança até em seu rosto. Ele é comum nesse momento, mas quando está com seu uniforme é outro alguém, uma pessoa completamente diferente. Ele não é o mesmo homem. Todo o seu comportamento será diferente. Ele ficará de pé de um modo diferente, caminhará de um modo diferente, com a cabeça, com a mudança das roupas ele mudará. E a atitude dos outros com relação a ele também mudará. A cor ocre foi escolhida por muitas razões. Uma delas é que essa cor o faz sentir-se exatamente como o nascer do sol na manhã. É a cor do sol nascente. Os raios de sol da manhã são alaranjados. Toda a atmosfera torna-se viva, uma rica visão. Tudo se torna vivo. A cor cria uma atmosfera viva, alguma coisa viva e vibrante. Assim, essa cor foi escolhida a fim de que você possa vibrar com a divindade. Você deve estar vivo com a divindade. Nenhuma tristeza deve ter qualquer abrigo dentro de você.
Nenhum pesar deve ser aceito em seu interior. Toda a atmosfera torna-se viva, uma rica visão. Tudo se torna vivo. A cor cria uma atmosfera viva, alguma coisa viva e vibrante. Assim, essa cor foi escolhida a fim de que você possa vibrar com a divindade. Você deve estar vivo com a divindade. Nenhuma tristeza deve ter qualquer abrigo dentro de você. Nenhum pesar deve ser aceito em seu interior. Você deve ter vontade de dançar 24 horas por dia e cantar o tempo todo. O ocre é uma cor dançante, o alaranjado é uma cor vibrante e alegre. Além disso, usando sempre a mesma cor, você mantém em seu corpo a mesma atmosfera da manhã. Por todo o dia, a mesma atmosfera estará presente. Se você cooperar com isso, sentirá uma grande diferença dentro de si mesmo. Quando uma pessoa está usando roupa ocre, é uma coisa. Quando milhões a usam, o resultado é completamente diferente. A quantidade muda a qualidade. Buda chegava a uma cidade com 10.000 bhikkhus vestidos de ocre e toda a cidade ficava rodeada de uma nova atmosfera. Era uma grande confrontação. Nesse dia inteiro a vila ficava tão fresca quanto de manhã. Em todo lugar o ocre, a cor ocre estava presente. Ninguém podia esquecê-la nem por um momento. A cor ocre tem uma determinada associação psicológica. Por milhões de anos foi associada a sannyas. Foi usada tantas vezes, por milhares e milhares de anos, ela tem sido usada pelos sannyasins, que a associação tornou-se parte da mente coletiva. Você deve saber que o sannyas foi originalmente um conceito oriental. Pelo menos por 1000 anos, os sannyasins no Oriente usaram a cor ocre. Por muitas encarnações, você conheceu a cor ocre sendo usada por sannyasins. Ela faz parte da mente coletiva, é parte do inconsciente coletivo. A associação é muito forte. Assim, quando você começa a usar o ocre, todo o passado, toda a mente coletiva é revivida. As memórias antigas voltam e circundam. Elas mudam a sua personalidade, elas o modificam. Mudam a estrutura interna da sua mente. É possível usar outra cor, mas será difícil criar a mesma associação com uma nova cor. Levará tempo e o tempo é curto agora. O momento é crucial. Muitos me perguntam por que eu escolhi o ocre para os meus sannyasins. Por que não uma nova cor? Uma nova cor pode ser usada, mas não será de muita ajuda agora. Se eu tivesse 10.000 anos pela frente, mudaria a cor. Mas agora o tempo é curto, decisivo, crucial e uma grande crise está para ser encarada. Assim, usarei seus diversos nascimentos. Se você está pensando que quando alguém chega até mim, eu apenas lhe dou o sannyas, não é bem assim. Eu posso dizer que darei o sannyas a qualquer um que venha a mim, mas isso não significa o que parece. Pode parecer que eu simplesmente dou o sannyas a qualquer um, mas o que realmente acontece é algo completamente diferente. No momento em que alguém vem a mim, sei mais sobre ele do que ele mesmo. Por exemplo, ontem pela manhã uma pessoa veio a mim e eu lhe disse para receber o sannyas. Ela ficou desnorteada, pediu que eu lhe desse pelo menos 2 dias de prazo para pensar a respeito e decidir. E eu lhe disse, quem sabe o que acontecerá em 2 dias? Você está pedindo muito. Eu insisti, receba-o agora, neste momento, mas ela não se decidiu. Assim, eu lhe dei os 2 dias. Na manhã seguinte, ela veio e recebeu o sannyas. Não demorou 2 dias, apenas 1. Eu lhe entreguei. Você pediu 2 dias, por que veio tão cedo? E ela disse, às 3 horas da madrugada, de repente eu acordei. Alguma coisa bem dentro de mim estava me dizendo, vá e receba o sannyas. Não foi uma decisão tomada por ela mesma.
foi uma decisão tomada pelo seu inconsciente mais profundo. No momento em que ela entrou aqui e eu a conheci, conheci sua mente, a qual ela só veio a conhecer 24 horas depois. Assim, quando eu lhe disse, receba o sannyas, havia muitas razões para isso. Para cada pessoa a quem digo isso, a razão é diferente. Ou ela foi um sannyasin em sua vida passada, ou em algum lugar, ao longo da jornada, ela foi um sannyasin. Eu tinha um outro nome para essa sannyasin ontem, mas hoje tive de mudá-lo, porque esse nome seria dado na sua indecisão. Quando ela veio essa manhã, ela mesma havia decidido. Assim, esse nome não era necessário. Agora lhe dei um nome diferente, o qual irá auxiliá-la. Eu lhe dei o nome de Ma Yoga Vivek, porque a decisão veio pelo seu Vivek, pela sua percepção, pela sua consciência. Ma Yoga Tal, por exemplo, está aqui. Ela foi sannyasin 3 vezes em suas vidas passadas. Eu lhe dei o nome de Tal, porque em uma dessas encarnações ela era chinesa, uma monja taoísta. Ela pode não se lembrar disso, mas eu lhe dei o nome de Tal. Algum dia ela se lembrará de seu passado e então saberá por que eu lhe dei um nome chinês. O nome é irrelevante agora, ela não é chinesa, mas no momento em que ela se lembrar de que foi uma monja taoísta, saberá por que esse nome lhe foi dado. Tudo é significativo, mas talvez não seja óbvio e pode não ser possível explicá-lo a você. Muitas coisas terão de permanecer sem explicações por muito tempo, por um tempo muito maior. Quanto mais receptivo você se torna, mais eu serei capaz de explicar. Quanto mais profunda a sua capacidade de ser compassivo, mais profundamente a verdade poderá ser revelada. Quanto mais racional a discussão, menos a verdade pode ser revelada. Somente as verdades de pequena significância podem ser provadas pela conversa ou pela razão. As verdades mais profundas não podem ser provadas. Assim, a menos que eu sinta que você está compassivo, muitas coisas não poderei lhe dizer. Tenho de permanecer silencioso sobre muitos pontos, não por estar lhe negando algo, mas porque isso não irá auxiliá-lo. Pelo contrário, poderá ser-lhe prejudicial.